Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal e esse é especial para quem ama estilo pessoal, para quem ama esse papo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre o método para descobrir o teu estilo com apenas 3 palavras que, assim, tá sendo um sucesso e viralizou lá na rede vizinha, e a gente vai entender juntas um pouco mais como isso é possível, se isso é possível. Então, se tu gosta desse tipo de papo, já chega deixando teu like no vídeo, te inscreve aqui no canal para não perder nada e bora comigo! E esse método para descobrir o estilo em 3 palavras foi criado pela Alice Bornstein, que é uma stylist dos Estados Unidos que está viralizando muito nas redes sociais, justamente porque ela consegue trazer de uma maneira fácil e simplificada assuntos que a gente sabe que não são tão fáceis em geral. Então, essa stylist, só para situar vocês, é a mesma que criou a teoria do sapato errado, que também deu uma super viralizada. Esse eu fiz conteúdo só lá no Instagram, aqui no YouTube não, mas basicamente é colocar um sapato estranho naquele look. Então, se for um look muito romântico, usar com coturno, ou se for um look super clássico, por exemplo, usar com um tênis, enfim. Então fazer aí esses contrapontos. E essa mesma stylist fala que a gente pode descobrir o nosso estilo com apenas 3 palavras. Então basicamente as perguntas são: como você se veste hoje? O que você gosta? E aonde você quer chegar em relação ao estilo, né? O que tu pretende aí no teu estilo? Fica um pouco confuso quando a gente escuta, mas a Alice criou vários conteúdos falando e exemplificando melhor essa teoria dela. Entre eles, um conteúdo com a Kim Kardashian, que basicamente ela define como ajustada, exagerada e escultural. Então, como ela é hoje, ajustada, o que ela gosta de ser exagerada, e para onde ela quer ir? Quer ir para o lado escultural. Ela pretende usar o corpo dela, os looks, com essa ideia de escultural. E a Alison também trouxe o exemplo da princesa Diana. Então eu gostei porque são 2 exemplos bem diferentes. Então a Lady Di seria esportiva, opulenta e recatada. Então no hoje, que é no hoje não, né? Porque ela não está mais entre nós. O estilo dela naquele momento tinha muito de esportivo, ela gostava muito de ter essa opulência e ao mesmo tempo ela gostaria de estar no lugar do recatada, segundo a Alice, que é a stylist. O que eu acho extremamente interessante no método dela? O fato dele ser mais amplo, então a gente não fica presa aos 7 estilos universais, ou 11 estilos, né, agora que algumas pessoas aumentaram. Inclusive, esse é um assunto que eu quero trazer aqui pro canal, porque eu conheci a Alice, que também é Alice, né, mas a Alice Parsons, que foi a criadora dos 7 estilos universais, mas depois eu venho falar sobre isso. Vamos voltar aí pro nosso assunto de hoje. Alô, pessoa TDAH. Bom, mas voltando, o que eu gosto desse método é que ele é amplo, então vocês podem ver que existem várias palavras para descrever a pessoa, né? Então a própria Kim, ela é realmente ajustada, ela é exagerada e ela é escultural. Então eu achei muito interessante o quanto isso pode se adaptar a cada uma de nós e o quanto é permitido, entre aspas, essas palavras que por vezes são contraditórias, como a da Lady Di, por exemplo, que seria esportiva e ao mesmo tempo opulenta ou recatada, sabe? Não precisa ter assim essa coerência toda, o que particularmente eu acho ótimo, porque em vários momentos eu me sinto também um pouco incoerente, sabe? Esse balanço, digamos assim, não vem, e na minha opinião é justamente isso que faz as pessoas serem mais estilosas, terem um estilo pessoal mais consolidado. Então eu gostei muito dessa definição. Qual é o problema? É o mesmo da grande vantagem, porque é muito amplo, e é aí que o negócio se perde um pouco, na minha opinião. Por quê? Para descobrir essas palavras é um processo extremamente longo, então aí que a coisa vai ficando complicada. Ela lançou um livro que por enquanto só existe em inglês, que o nome é Wear It Well. Então é Vista-se Bem. Nesse livro eu vou falar pra vocês aqui o método, pra gente conseguir saber quais são as palavras que nos definem. Ela indica separar as roupas que a gente mais usa, então esse é o primeiro passo.
justamente para entender o que faz sentido dentro da nossa rotina, que é para entender a palavra que é onde a gente está. Depois ela sugere separar as peças que a gente adora, mas acaba não usando tanto. Seja por textura, estampa, brilho, enfim, alguma coisa que a gente gosta muito, mas acaba não entrando tanto na nossa rotina. O que eu acho bem interessante. Esse seria o guia da segunda palavra, né? Que é o que a gente gosta. Então isso já está, em teoria, no nosso armário, uma coisa que a gente gosta, mas acaba não usando tanto. E depois ela sugere a gente separar as peças que a gente não usa, seja porque a gente não gosta daquelas peças ou porque a gente não se identifica tanto. O que muitas vezes tem relação com peças que a gente gosta nos outros, mas acaba não usando porque não gosta tanto na gente. Então esse é um método aí que dentro do nosso armário vai conseguir ser um guia para as 3 palavras dela. Obviamente aqui, gente, eu tô fazendo assim o resumo do resumo do resumo, porque é todo um livro que ela tem e eu dei uma olhada nas entrevistas que ela deu, inclusive para a revista Elle, para trazer esse conteúdo para vocês, deixando claro que eu não li o livro dela. Sei que ela já atendeu mais de 1.500 mulheres ao redor do mundo, trazendo aí esse método e, obviamente, fazendo esse trabalho com ela, ela vai direcionar muito, né? Mas eu vim trazer para vocês esse conteúdo justamente por achar interessante essa definição em 3 palavras que é muito individual. E aí eu acho que ela teve um super acerto. A Ellison mesmo fala que um dos grandes motivos para as pessoas se perderem em relação ao seu estilo pessoal é não entender o que tem no seu guarda-roupa. Então por isso que eu acho tão interessante, tão legal ela suscitar, ela nos instigar a ter essa análise dentro das peças que a gente já tem. Então isso vai fazer a gente entender melhor um panorama de quem a gente é. Obviamente que algumas pessoas vão estar mais perdidas do que as outras, mas ter ali um fio condutor. E também ela fala que a gente passa muito tempo pesquisando fora, buscando inspiração de fora. Seja comprando roupas novas, que são inspirações e coisas do tipo, seja olhando para um estilo de uma outra pessoa ou querendo comprar aquelas roupas, aqueles looks, etc. E isso aí eu achei muito interessante, porque de fato, às vezes, o que falta é a gente conseguir olhar para o nosso armário, para o gosto que já existe ali. Óbvio que isso é um método, na minha opinião, bem pocket, não é uma consultoria de estilo completa, que é super individualizada, que dura meses, tem várias etapas, né, dentro da consultoria tradicional. Eu não sou consultora de imagem e estilo, então eu nem sei detalhes desse processo, mas eu tenho uma noção que é uma coisa bem ampla. Mas como eu falo para vocês, na internet muitas vezes as pessoas querem essa simplificação. Então eu acredito que seja um bom primeiro momento, ou para quem já tem um estilo mais estabelecido e precisa só de um refino, digamos assim, ou para quem quer dar o primeiro passo nesse mergulho dentro de si, dentro do seu estilo. E aí as pessoas têm vivências, dificuldades, bagagens totalmente diferentes e eu não tenho aqui como julgar, vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Isso depende muito da pessoa. Mas na minha opinião, o método tem esse grande acerto de entender que hoje a gente está muito mais voltado pro eu, pro indivíduo. Então criar um diagnóstico de estilo que seja muito a cara da pessoa, que não tenha um nome que seja universal, digamos. Vocês entendem? Que é um método que se contrapõe à linguagem da Alice Parsons, que é maravilhosa, enfim, não estou de nenhuma maneira desfazendo o trabalho dela, pelo contrário, foi ela que criou a profissão da consultora de imagem. Mas eu vejo que essa atualização pro agora, pelo menos esse olhar, é interessante. Se o método entrega toda essa revolução como o método da Alice Parsons, né, que é a criadora dos 7 estilos universais, entrega, só o tempo vai dizer. Mas é muito interessante a gente olhar mais para o nosso armário, fazer uma busca interna ali e se dedicar, ao invés de gastar muito tempo comprando roupas fora de casa, etc., se obrigar, digamos assim, a de vez em quando fazer exercícios dentro do nosso armário. Como a gente pode usar as peças que a gente já tem?
Particularmente eu gosto bastante de fazer isso, não faço tanto quanto deveria, né? Mas eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de me propor a usar peças que eu gosto bastante de maneiras diferentes. Geralmente eu dou uma pesquisada no Pinterest, aí eu olho que peças eu tenho no armário e vou fazendo ali algumas conexões. O resultado sempre surpreende, gente, é impressionante. Então se tu ainda não fez isso, vai aqui na minha dica que tu vai gostar, eu tenho certeza. É impossível se dedicar, passar, sei lá, meia hora montando looks no teu armário e não ter uma ideia nova de combinação com peças que tu já tem por aí. Então, com certeza vai ser um ganho muito grande pro teu estilo pessoal, mesmo que tu não coloque em prática todo esse método para achar 3 palavras que te definem. E aí, para terminar, eu quero mostrar para vocês o resultado do look que a Alice montou com as 3 palavras que definem o estilo dela: clássico, anos 70 e elegante. Então eu gostei que ela trouxe uma base muito coringa de jeans e regata branca, que é super clássica realmente, e ela vai sobrepondo. Então temos uma camisa, que é uma camisa vintage, que tem essa vibe realmente dos anos 70, com óculos que comunica a mesma coisa, e ela termina esse look fazendo uma sobreposição ainda com um blazer que traz esse toque elegante. Então a gente consegue ver dentro do raciocínio dela que isso torna um look único. Por mais que a gente possa pensar, jeans e regata todo mundo tem, blazer todo mundo usa e tal, mas ela trouxe a cara dela, ela imprimiu o estilo pessoal dela no look, misturando esses elementos. Então quando ela traz essa ideia dos anos 70, ele fica muito com a cara dela. E se a gente multiplicar isso para vários outros looks, a gente vê uma coerência em estilo pessoal e a gente vai criando essas assinaturas de estilo. Então eu achei muito legal. Eu quero saber a tua opinião, se tu já conhecia esse método das 3 palavras para descobrir o estilo pessoal, se tu segue a Alison aí nas redes sociais. Bora trocar experiências aqui nos comentários. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Te inscreve no canal se ainda não é inscrita. Chegou até aqui no vídeo é porque tu gostou, então vem fazer parte da nossa comunidade. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.